Que honra, que privilégio poder estar numa data tão importante como essa para vocês. Dias comemorativos geralmente são dias proféticos. Dias comemorativos geralmente são datas especiais no coração de Deus. Amém? Amém. Você crê nisso ou não? Amém. Muito bem. Eu quero liberar a palavra de Deus em termos proféticos para vocês. Alguém crê em palavra profética aqui? Amém. Amém. Se você não crê, pelo menos não despreze. A Bíblia fala que você não pode desprezar as profecias. Eu geralmente tenho muitas percepções, geralmente eu tenho muito discernimento do profético. Eu não sou um camarada assim muito de visão, né? Mas eu tive uma experiência pessoal, já estou saindo daqui marcado hoje, uma experiência pessoal hoje, uma coisa extraordinária. Eu estava aqui louvando e adorando a Deus, e eu senti como se fosse uma mão atrás de mim, mas batendo nos meus ombros de forma muito forte, como que chamando a minha atenção. E eu olhei, havia um anjo do Senhor. Ele disse: preste atenção no que eu vou fazer. E mais outros anjos subiram aqui, e eles trouxeram como se fosse uma arca. Não é bem uma arca, mas é como se fosse uma arca. E quando se abriu essa arca, saiu um relógio dourado. E nesse relógio eu pude entender e ver o número 22. 22. Eu falei: Deus, o que significa esse número 22? Kelson, isso diz respeito a você, seu ministério, a sua família. Você faça uma retrospectiva nos últimos 22 anos de fatos ocorridos, em que muitas coisas desses 22 anos, que elas estavam para romper, estavam para acontecer, e de uma forma meio sorrateira, elas foram arrancadas das suas mãos, elas saíram das suas mãos, de uma forma meio absurda, elas foram sendo tiradas das suas mãos. Mas o Senhor disse para mim, esse relógio se levantou, que este é um tempo profético para a sua igreja e para o seu ministério. Não só para a sua igreja, mas para o seu ministério, para a sua vida e aqueles que estão debaixo de você. É um tempo como se fosse de ressarcimento. É um tempo onde os anos que lhe foram consumidos lhe serão devolvidos de forma extraordinária. E dentro desta caixa começaram a sair outras questões bem interessantes. Eu vi como se fossem equipamentos médicos, e o Espírito do Senhor disse que da mesma forma que vocês foram muito provados neste ministério, com enfermidades, com doenças, o Espírito do Senhor vai começar a trazer unção de ousadia para vocês operarem na Bastorgia de Babaster, Anáquias, com curas extraordinárias, curas impossíveis ao homem, vão começar a acontecer de forma tremenda aqui. Veja, algo sobrenatural acontecendo. É como se esta igreja se tornasse conhecida com uma cura espetacular do Espírito do Senhor. Coloque isso no seu coração, amém? Outra coisa, eu vi algumas cédulas financeiras, algumas cédulas monetárias, e elas estavam rasgadas, como se ela tivesse perdido valor. E o Senhor também me falou de que está chegando um tempo que Deus vai trazer graça sobre o seu rebanho, graça para as pessoas que estão aqui, porque também as pessoas que andam com você, algumas já de alguma data, outras que estão começando a andar com você, foram muito provadas nas questões financeiras, muito provadas, coisas que estavam para acontecer, coisas que estavam nas mãos assim, a pessoa praticamente ia receber, desmoronou. Você nunca me falou sobre essas questões. Eu quero até que você julgue essas questões, né, porque eu estou falando a verdade, mas é bom que a gente ensine as coisas no Espírito do Senhor, amém? É como se Deus começasse a dar agora uma autoridade no reino do Espírito para essas pessoas irem e reaverem esses valores que foram tirados. Isso não foi tirado só das pessoas, isso foi tirado do seu ministério. Isso não foi tirado só das famílias, isso foi tirado do seu ministério. Algumas coisas que já eram para ter acontecido há algum tempo,
alguns sonhos que precisam de recursos para que isso aconteça. Já era para ter acontecido há alguns anos, mas não fluiu, não aconteceu, ficou parado, ficou estacionado. E aquilo ficou um entrave de frustração. Sabe aquele espinho na garganta que a gente aceita por ser crente, mas assim, mesmo sendo crente, a gente não aceita? Você está entendendo bem o que eu estou falando? E eu percebo que está vindo esta unção esta noite sobre essas pessoas, para que elas comecem a operar no reino do Espírito, no reino do Espírito, para reaverem esses valores, para entrar na posse destas riquezas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E outra coisa que o Espírito me mostrou, isso eu falo sobre a igreja. Eu não sei o que aconteceu, literalmente eu não sei, mas é como se fosse um lençol que veio sobre muitas pessoas aqui, muitos filhos de Deus, muitos membros desta igreja, um lençol que cobriu, trazendo uma tristeza. Muitas pessoas tristes, abatidas na alma, mesmo sem motivos. Se você fizer uma enquete, você vai perceber isso, como se fosse uma pressão opressora. E eu vi isso sendo arrancado, e vindo um espírito de alegria sobre a igreja. Um espírito de alegria, mas de alegria, sim. A igreja jubilando, a igreja celebrando, a igreja exaltando o nome do Senhor. Querido, eu vi isso muito claro, vindo como se fosse uma arca, mas é como se fosse um caixote, não sei explicar muito bem. E quando esses anjos colocaram aqui, elas se abriram sobre o púlpito. Então, púlpito, isso é uma unção sacerdotal, isso é uma unção sobre o ministério. Amém, meu amado? Eu não sei o quanto isso testifica no seu espírito, o quanto isso é verdade. Amém? Mas eu gostaria que, se isso for verdade, se você, de alguma forma aqui, tanto o pastor Kelso como os demais pastores que estão aqui, e vocês como membros, que se sentiram, debaixo das palavras que eu falei aqui, se coloque em pé como alguém que diga assim: é fato, é verdade, e eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Eu vou orar por você. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Isso é muito importante. Muitas pessoas. Não precisa ser todas as palavras sobre você. Às vezes, uma palavra dessas que eu liberei aqui. Uma palavra dessas que eu liberei aqui. Kelson, faça uma análise dos últimos 22 anos da sua vida. Põe no papel. Faça uma análise. É como se Deus estivesse colocando um marco nisso na sua vida. Esses últimos 22 anos para cá, Deus vai começar a trazer como restituição. Você vai ver oportunidades, pessoas, recursos, unção, enfim, muitas questões que foram entravadas nesses últimos 22 anos. É um marco. Eu não sei o que significa esses últimos 22 anos na sua vida. Eu não sei. Você pode ter vivido momentos muito bons, mas com certeza, e eu tenho certeza que eu estou te falando, você viveu momentos muito difíceis, mas muito difíceis nesse período de 22 anos. O Espírito do Senhor vai te alegrar. Aleluia. O Espírito do Senhor vai te trazer regozijo, felicidade, de uma forma extraordinária. Amém? Pense nisso. O Espírito Santo manda eu falar para você: não ore só no campo ministerial, olhe no campo familiar, olhe no campo pessoal, olhe no campo profissional, olhe em todas as áreas da sua vida. Esses últimos 22 anos, você vai ver uma graça. Pode entrar no reino do Espírito, e todas as áreas de perdas, de frustrações, é como se Deus estivesse dando a ti a autoridade sacerdotal para ir lá e dizer: devolva, restitui, volte à luz novamente essas questões que foram perdidas e roubadas, em nome de Jesus. Use dessa autoridade que o Espírito do Senhor está lhe dando, e faça isso diante da igreja. Faça isso sobre o teu rebanho. Profetize sobre o teu rebanho. Use essa palavra, assim como Jacó fez a constituição, o levantamento daquelas cercas
e que as ovelhas iam lá e concebiam diante disso. E ali então as riquezas, a prosperidade, o cumprimento da promessa aconteceu. Faça isso diante de Deus, né? Olhe ao Senhor, veja o quanto isso é verdade, o quanto isso testifica no seu espírito. E se for de Deus, meu amado, dê valor ao que você está ouvindo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu me destes autoridade para profetizar sobre esta casa hoje. Deus, Tu sabes que eu não estou fazendo isso de mim mesmo. Tu sabes que eu não estou fazendo isso por nenhuma outra motivação, senão uma só. Eu quero que a Tua palavra se cumpra. Eu quero, Senhor, que os Teus planos se cumpram. Eu quero, Deus, que haja manifestação da Tua glória sobre esse ministério. Pai, eu declaro isso que o Kelson viu no espírito dele, como se fosse um reboliço no mundo espiritual. São os Teus anjos entrando em ação, em movimento a favor, a Deus, de todas as palavras que já foram liberadas sobre esse ministério nesses últimos 12 anos. Todas as palavras que já foram liberadas sobre esta casa, sobre os homens desta casa, e que ainda não se viu o cumprimento perfeito, exato de como foi a palavra do Senhor. Deus, esses anjos foram enviados para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Foram enviados para trabalharem a favor daquilo que Tu, ó Deus, determinou para esta casa. Deus, essa casa é uma casa de governo. O Senhor há de reunir aqui homens de governo, homens que vão tocar nações, homens que vão tocar em estruturas da sociedade de forma extraordinária, homens que vão tocar, ó Deus, em questões muito sérias da humanidade. E eu creio que Teu Espírito irá habilitá-los, irá capacitá-los para fazer aquilo que está no Teu coração. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro que assim como José foi colocado no esquecimento por aquele homem que não soube entender o que José profetizou sobre ele, eu declaro agora, Pai, que todos os homens que estavam sendo abusados pelo inferno, abusados por demônios, para que ficassem esquecidos no aprisionamento, sejam eles no anonimato, sejam eles sem o direito da sua herança, sem o direito de viverem os seus sonhos e as suas promessas, eu declaro agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus que esses demônios saiam em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que essas conexões comecem a ser feitas agora, em nome de Jesus. Que conecte esses homens que estão nessa casa. Que conecte, ó Deus, essas promessas que estão dentro desta casa. Que conecte, ó Deus, as promessas que foram liberadas a esse ministério, as pessoas que aqui estão, para as pessoas certas. E que José seja apresentado diante do rei do Egito, e ali ele seja reconhecido, e ali seja sabido entre as nações que não há outro para governar, porque esta casa é uma casa de governo. Deus, Tu colocou José para ser como pai de Faraó. Deus, eu declaro que homens aqui vão ser colocados como pais de pessoas influentes nas nações, influentes nos estados, influentes nas cidades, influentes nas empresas, influentes aonde há influência. Eles serão como pais de Faraó, eles serão como pais de Faraó. E eu declaro que haja essa autoridade, que haja essa sabedoria para ministrar as pessoas. Amém. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro que desses 22 anos para cá, em todos os aspectos da vida do Deus, que foram roubados, destruídos, anulados, paralisados, em todas as áreas, espirituais, emocionais, físicas, financeiras, ministerial, em todas as áreas, eu libero, Deus, esse tempo de restituição, de honra sobre o Teu servo. Pai, que ele comece a ver agora coisas acontecendo de honra, de reconhecimento, em nome de
Jesus sobre a vida dele de uma forma extraordinária. Tu me destes autoridade para profetizar, e eu estou profetizando. Vai ser assim sobre ele, vai ser assim sobre a sua família, vai ser assim sobre as autoridades que estão debaixo da autoridade dele, sobre as ovelhas que estão debaixo da autoridade dele, os ministérios que estão debaixo da autoridade dele, aonde ele exerce influência, aonde ele exerce autoridade. Eu declaro no nome de Jesus que seja estendida esta graça e este favor do Senhor, em nome de Jesus. Alguém pode aplaudir ao Senhor aqui? Aleluia! Glória a Deus! Quem está comigo aqui essa noite, diga amém. Amém. Que graça, que favor de Deus que está aqui. Há um favor de Deus aqui para profetizar. Há um favor de Deus aqui para profetizar. Há um favor de Deus aqui para profetizar. Eu sinto que o Espírito do Senhor te trouxe aqui esta noite para que você também seja um profeta de Deus na sua vida. Para que você, essa canção que Moisés profetizou sobre nós, que de fato nós vamos viver os sonhos de Deus que um dia Ele nos deu. Queridos, as grandes armas de Satanás sempre estarão voltadas para a destruição de sonhos. Você tem que parar para pensar sobre isso. A linguagem da fé, ela passa pelo caminho dos sonhos. E você vai aprender um pouquinho sobre isso essa noite. Glória a Deus, queridos. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Não me dê muita liberdade, mas senão eu vou muito longe. Aleluia. Abra comigo Romanos capítulo 4, versículo 12. E eu quero ensinar algumas questões sobre fé. Eu sinto no meu espírito ensinar alguns valores sobre fé, para que vocês andem sobre a palavra que foi liberada aqui. Amém? Enquanto você abre Romanos capítulo 4, versículo 12, Hebreus capítulo 4, versículo 2, entenda o seguinte: quase todas as profecias bíblicas, e quase toda a operação profética, elas geralmente são circunstanciais. Algumas profecias são supra ou ultra circunstancial. O que significa? Que não depende da minha ou da sua crença, não depende da minha ou da sua fé. Por exemplo, Jesus vai voltar. Quantos creem que é uma profecia bíblica? Diga amém. Amém. Se você crê ou não crê, Jesus vai voltar. Ponto final sobre isso. Mas as outras profecias, tantas essas, principalmente essas que eu digo que é o espírito da profecia que está na igreja, está muito relacionado a como nós cooperamos com o propósito de Deus. Eu diria assim que o espírito profético é como se Deus, que não vive no tempo, Deus vive no Kairos, nós vivemos no Cronos. Então Deus, Ele, como não vive no tempo, todo o tempo é tempo presente para Deus, Ele adiantasse o futuro para nós de forma profética. Preste atenção. É como se Deus adiantasse o futuro para nós de forma profética. Ou seja, Deus nos dá um conhecimento, Deus nos dá uma inteligência para compreender o que vai acontecer no futuro, para que hoje no presente você possa construir, cooperar com Ele, para que no tempo certo você veja o cumprimento. A questão de muitas pessoas não verem o cumprimento profético é porque elas acham que a palavra por si mesma se cumpre. Não. A profecia precisa ser entendida de uma forma gerencial. Diga comigo, eu preciso gerenciar a minha vida. Se eu fosse você, eu diria um pouco mais forte: eu preciso gerenciar a minha vida de forma profética. Quando Paulo aconselhou a Timóteo, ele disse assim: filho, combate o bom combate, fundamentado, fiado, dirigido pelas profecias que lhe foram conferidas. É muito importante nós sermos gerenciados, não as pessoas gerenciando nós, mas nós em Deus gerenciarmos a nossa vida de forma profética. Você está aqui comigo? Amém. Alguns anos Deus me fez entender isso. O porquê que eu ficava às vezes reclamando: Deus, o Senhor falou a respeito de determinada coisa, o Senhor disse a respeito de determinada coisa,
mas eu não vejo cumprimento na minha vida. Deus diz assim: na realidade, quem está atrasando isso é você, porque você não coopera com o meu propósito, você não gerencia profeticamente a sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Simeão, e Deus havia lhe dito que ele não morreria antes que ele visse Jesus, ou seja, o Redentor de Israel. E a Bíblia fala que num destes dias qualquer, um destes dias comum, o Espírito o impeliu para ir ao templo. Eu tenho certeza que ele não sabia o que iria acontecer com ele lá, mas quando ele começa a subir as escadarias, quando ele chega no templo, ele se depara com José e Maria, e ali ele então toma nos braços e ele vê o cumprimento profético. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se Simeão não tivesse impelido pelo Espírito, obedecido esta impressão do Espírito, ele iria atrasar a vida dele. Ele iria atrasar a vida dele por 2 anos. Jesus, logo depois daquilo, foi para o Egito, e somente depois de 2 anos ele voltou. Simeão não teria visto isso tão rapidamente, sem antes dos 2 anos. Se você olhar biblicamente, as Escrituras dizem que o povo de Deus ficaria escravo quantos anos no Egito? Alguém se lembra? 400 anos. Mas se você fizer as contas, ele ficou escravo por quantos anos? 430 anos. Simplesmente porque um homem chamado Moisés não soube gerenciar a sua vida profeticamente. Simplesmente porque não soube gerenciar a sua vida profeticamente. Quantos anos Moisés ficou no Egito? 40 anos. Por isso que nós temos 430 anos de escravidão. 30 anos foram somados, porque não houve um gerenciamento profético. Se nós pararmos para pensar, queridos, é muito importante, mas extremamente importante, nós estarmos ligados nas questões proféticas para a nossa vida. Hebreus capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: e as boas novas também a eles foram anunciadas, como a nós, também a eles foram anunciadas. Agora olha que coisa forte, e vai contrário a algumas declarações que as pessoas dizem, que a palavra se cumpre por si mesma. E ele diz assim: e para eles essas palavras de nada lhe adiantaram. Uau! Já parou para pensar? Uma palavra dada por Deus, uma palavra dirigida por Deus, uma palavra ministrada por Deus, de nada lhe adiantou. E o texto em Hebreus capítulo 4, versículo 2 dá a razão do porquê. Porque não foi misturada pela fé por aqueles que a ouviram. A Bíblia fala de um rei, eu não vou dar o nome dele não, mas acho que vocês devem saber, vocês são uma igreja muito bíblica, que estava diante de um profeta. E esse profeta então deu uma flecha na mão deste rei e disse: fira a terra, fira a terra. E aquele rei estava debaixo de uma unção profética. Aí o rei ali não soube cooperar com o profético, não soube lidar com o profético. Ele feriu quantas vezes? 3 vezes a terra. O profeta indignado disse: se tivesses tu ferido 5 ou 6 vezes a terra, terias vencido por completo os seus inimigos. Nós temos que aprender a gerenciar as nossas vidas profeticamente. Davi, ele tinha um interesse de construir um templo ao Senhor, um interesse que ele suscitou no seu coração. Ele disse: eu moro em palácios, mas a arca de Deus mora em tendas. Eu vou construir uma casa para o meu Deus morar. Mas Deus falou assim: Davi, preste atenção, querido, no que você vai ouvir agora. Davi, você não pode construir casa para eu habitar, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Algumas pessoas interpretam esse texto em que Davi era indigno de construir o templo. Ele pensa numa interpretação errada, pensa numa interpretação equivocada da Bíblia. O que Deus disse assim: Davi, as suas mãos estão com sangue, ou seja, suas mãos foram treinadas para a guerra. Em tempo de guerra você não constrói nada.
não perca o foco profético da sua geração. As suas mãos são adestradas para a guerra. Davi constantemente fala disso: o Senhor adestrou as minhas mãos para a guerra. Deus disse: não perca o foco do seu chamado. Mas Deus fala assim: porém Salomão, o teu filho, edificará as casas para mim. Porque Salomão viveu no tempo de paz. E é em tempo de paz que se edifica, não em tempos de guerra. A Bíblia fala que Salomão estabeleceu a paz em todo o reinado. Em todo o reinado. Por isso ele pôde construir livremente. Ele tinha acesso onde estavam os materiais, ele tinha acesso onde estavam os trabalhadores, ele tinha acesso onde estavam as riquezas. E aí você vai ver o que é um gerenciamento profético também, mais do que eu já tenho dito. Davi disse: mas eu não fico fora disso, ainda que não seja pelas minhas próprias mãos, eu vou edificar a casa ao Senhor. Ele tirou das suas riquezas pessoais e também do governo, ele separou para que no tempo certo o seu filho Salomão pudesse edificar a casa ao Senhor. Muitos de nós aqui, queridos, temos visto promessas de Deus sendo perdidas e até atrasadas. Quando estão atrasadas, ainda tudo bem, tem como recuperar, mas alguns têm perdido, porque não sabem cooperar com a obra do Espírito Santo, não sabem interagir com a obra do Espírito Santo. E nós precisamos crescer nisso, e principalmente precisamos crescer na questão da fé, porque tanto você profetiza como você anda no espírito profético mediante a fé. Se você olhar as Escrituras, elas dizem que cada um de nós devemos profetizar mediante a fé de cada um. Romanos capítulo 12 diz isso: mediante a fé. E a mesma forma, nós só recebemos o profético mediante a nossa fé. E eu percebo que ao longo de uns anos a igreja brasileira foi extremamente bombardeada pelo espírito de incredulidade. Eu também concordo que houve muitas meninices, houve muitas bobagens por aí, em nome de Deus, se falando qualquer coisa, se ministrando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Isso gerou em nós uma certa repulsa sobre o profético. Mas, queridos, os erros das pessoas não justificam os nossos erros. Nós precisamos voltar a crer no profético. Nós precisamos voltar a crer que Deus fala com o ser humano e principalmente fala individualmente com você. Aleluia. Deus não precisa usar terceiros para que o profético aconteça na sua vida. Deus tem boca e você tem ouvidos. O profético pode estar com você pessoalmente, independente que Deus levante terceiros para falar do teu espírito a respeito de verdades espirituais. Está comigo aqui ou não? Amém. Amém, amados? Amém. Então, o livro de Romanos capítulo 4, versículo 12, eu meio que saí, mas, aleluia, estou cheio do Espírito Santo, aleluia. Eu meio que saí, mas não saí, porque eu precisava dizer isso, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre fé. O texto diz assim: e fosse pai da circuncisão, versículo 12, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também que andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. Olha para a pessoa mais querida, a pessoa que vai hoje te dar o CD do Moisés, aleluia. Olha para ela, olha bem para ela, glória a Deus. Olha bem para ela e diga assim: nós temos que aprender a andar nas pegadas, nas pisadas do nosso pai Abraão. Queridos, eu vou dizer uma coisa: Abraão foi o que foi não por acaso. Abraão fez o que fez não por acaso. Abraão se tornou o que se tornou não por acaso. Porque Abraão, ele se comportou como se comportou, é que fez com que ele se tornasse o que ele se tornou. Abraão foi um homem que aprendeu a interagir com o profético. Abraão foi um homem que aprendeu a interagir com o sobrenatural. Abraão foi um homem que aprendeu a andar com a voz de Deus no seu espírito. Abraão foi um homem que aprendeu a andar no sobrenatural.
seja, acima do que é natural. Aleluia. Eu percebo que muitas vezes nós temos sonhos de ser pessoas, e esse sonho nos leva acima da mediocridade. No entanto, a nossa forma de pisar, a nossa forma de andar, a nossa forma de viver, a nossa forma de ser gente é muito medíocre. Nós precisamos aprender a ter as mesmas pegadas que o nosso pai Abraão teve. Por que ele se distinguiu? Porque ele não andou nas mesmas pegadas das pessoas da sua época. Por que Abraão se tornou quem se tornou? Porque ele não andou nas mesmas pegadas das pessoas da sua época. Por que ele fez o que fez? Porque ele tinha uma pegada, uma pisada, uma caminhada diferenciada das pessoas da sua geração. Aleluia, glória a Deus. Se você quer fazer coisas extraordinárias, você não pode ser medíocre na sua forma de viver, na sua forma de pisar sobre as suas decisões. Tem gente que pensa grande, mas age que pequeno. Tem gente que pensa muito grande, mas faz coisas muito pequenas. Tem gente que sonha um edifício de 55 andares, mas a fundação dele é para uma casa que não dá nem para construir um sobrado. E ao invés desses sonhos se tornarem alegrias, motivos de glória a Deus e de benefícios a nós e à humanidade, se torna frustração. Nós precisamos aprender a andar nas pegadas que andou o nosso pai Abraão, nosso pai da fé. E quais são elas? Quais são elas? A primeira coisa que você tem que entender: a diferença da crença e da fé. Deixa eu introduzir esse assunto aqui. Eu pessoalmente faço distinção da crença e da fé. A crença é um fundamento, a fé é uma ação. E geralmente os nossos problemas ou estão em um ou estão no outro. Geralmente os nossos problemas estão ou porque nós não temos um fundamento muito estabelecido, ou porque não agimos à altura do fundamento que temos. Deixa eu te fazer um exemplo aqui, sem querer ofender ninguém. Eu gostaria mesmo aqui, se você crer no que eu vou te perguntar, que você desse o brado de vitória muito forte. Quantos creem que Jesus pode ressuscitar mortos? Diga amém. Amém. Nossa, que igreja que tem uma crença poderosa. Aleluia. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Quantos de vocês já oraram por um morto, morrido da Silva, mortinho, com atestado de óbito ali, morto mesmo, que não tem como negar que o camarada estava morto? Diga amém. Amém. Que diferença do amém? Vamos lá, espero que você não negue a sua crença agora. Quantos creem que Jesus ressuscita mortos? Diga amém. Amém. Agora, quantos já oraram por um morto, morrido da Silva? Diga amém. Amém. Por que discrepância? Nosso problema é de crença, nosso problema é de fé. Crença é o fundamento, fé é a ação. E eu vou te dizer, as coisas não acontecem na crença, as coisas acontecem na ação. Você vai morrer crendo que Jesus ressuscita mortos e nunca vai ver o morto ressuscitado, porque a sua crença ela é improdutiva, porque ela não tem uma ação. E nós poderíamos, queridos, trabalhar esse conceito só aqui, a gente aplicando ele para várias áreas da nossa vida. A gente vai perceber, ora é porque nós não temos um fundamento sólido, então a gente se mete a fazer as coisas e se arrebentamos ao meio. Ora temos um fundamento muito sólido, mas não temos a coragem de andar à altura daquilo que cremos. Esse tem sido o grande problema dos cristãos. O que a gente percebe aqui, amados? No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Abraão, ele ouviu de Deus: sai da tua terra e do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu não sei, eu não posso provar biblicamente o quanto Abraão tinha intimidade com Deus antes desta palavra. A gente sabe que a Mesopotâmia era um lugar extremamente místico. Provavelmente Abraão, se não estivesse, já
havia estado envolvido com esse misticismo. Em algum momento da sua história, Deus lhe aparece, Deus fala ao seu coração. E a questão, amados, não é só o que Deus fala, é a resposta que nós damos ao que Deus fala, é a resposta que damos ao que Deus diz. Porque tudo começa, a verdadeira fé começa, como diz Romanos capítulo 10, versículo 17, quando a gente ouve Deus, quando a gente entende Deus. Isso é gerado em nós um fundamento. Diga, quando Deus fala, é gerado em nós um fundamento. Isso torna uma verdade no nosso espírito. Deixa eu falar uma coisa muito forte aqui, muito forte, preste bem atenção. A Bíblia fala no livro de Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos e às demais gerações. Quantos concordam comigo? E as ocultas pertencem a Deus. Irmãos, Deus vive num mundo, preste atenção no que eu vou dizer. Deus vive num mundo incriado. Este é o habitar de Deus. Você pensa que Deus criou o mundo e fez esse mundo criado na sua casa? Por isso que a Bíblia fala que os céus dos céus são a habitação do Senhor. Por isso que Paulo fala que ele foi até o terceiro céu, como alguém que via outros céus adiante de si. Deus habita nesse mundo incriado. E como que nós conhecemos os pensamentos de Deus? Como que nós conhecemos o coração de Deus? Nós conhecemos o coração de Deus, os pensamentos dele, quando ele fala. Os pensamentos de Deus sempre são concretos. Deus não é como nós, que fica pensando e pensando para depois descobrir qual é o pensamento melhor. Deus não fica analisando e analisando para ver qual dos pensamentos são os melhores. Deus pensa sempre de forma concreta. Você crê nisso ou não? Você está comigo aqui ou não? Dá um novo para vocês isso? Não tem problema. Então só escute, depois você tire as suas conclusões. Tudo que Deus pensa é concreto. Tudo que Deus pensa é concreto. Agora, no momento que Deus fala, Ele comunica para nós os seus pensamentos. E quando Deus comunica para nós os seus pensamentos, isso é concreto, isso não é variável. E é aqui que tem que residir a nossa fé. O fundamento de fé não é um fundamento de probabilidades. O fundamento de fé não é um fundamento de incertezas. O fundamento de fé não é um fundamento de tentativas. Por isso que a fé é a certeza, porque Deus comunicou os seus pensamentos. Isso agora é meu, é meu, é meu, é meu, para os meus filhos e para as próximas gerações. Abraão ouviu isso, ele ouviu o absoluto de Deus, porque Deus não fala de forma abstrata. E aprenda uma coisa: Deus é muito grande para o mundo criado. Deus não mora na eternidade, como algumas pessoas dizem. A Bíblia fala que a eternidade foi criada por Deus. Ele é Pai da eternidade. Não, Deus habita a eternidade. A eternidade é uma criação de Deus. A eternidade para Deus é uma medida. Ai, pastor, você está confundindo minha cabeça demais. É para mostrar que Deus é maior do que você estava fazendo nele. E todas as vezes, preste atenção, que Deus precisa entrar no mundo criado, Ele tem que se humilhar por isso. E quando Deus, por amor a nós, Ele vem ao nosso mundo, Ele entra no nosso mundo criado, porque esse mundo é nosso. Os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos. Quando Deus vem para nós e traz o que é concreto, nós não podemos tornar isso relativo. É nisso que reside a fé. Quem poderia questionar que 2 mais 2 é 4? Tem como questionar isso? Você que é engenheiro, tem como questionar isso?
Isso é uma fórmula absoluta, não é? Uma maçã mais uma maçã se torna 2 maçãs. Ok? 2 maçãs mais 2 maçãs, 4 maçãs. Na somatória é isso, é absoluto. Não tem como negar isso. Por mais que chegue um desvairado, tentando provar ao contrário, ele vai ser tido como louco. E aqui que entra uma questão. Por que Satanás, o humanismo, as pessoas conseguem influenciar tanto os absolutos de Deus no nosso coração? Aí a gente tem que ver, queridos, o quanto de fato, preste atenção, você vai ouvir agora, isso vai marcar a sua vida em termos de fé. O quanto de fato a verdade para você é verdadeira. Por que verdade verdadeira, pastor? Isso não é uma redundância? Não, porque existem verdades que são mentirosas. Existem verdades que se falam que são verdades, mas são mentirosas, e nós temos que comprovar sobre isso. Por exemplo, uma verdade mentirosa a respeito do criacionismo e o evolucionismo. Quantos creem aqui que você veio de Deus? Diga amém. Amém. Quantos creem que você veio do macaco? Levante o rabo. Agora, as pessoas ensinam essa mentira como se fosse verdade. Então existem verdades que são mentirosas. Mas eu vim aqui não falar da verdade mentirosa, porque a minha pregação não é sobre apologia, mas é sobre fé. A questão aqui é a seguinte: nem toda verdade, Kelson, verdadeira, ela é transformadora. Nem toda verdade verdadeira, ela é poderosa. Nem toda verdade verdadeira, ela pode mudar o homem. Sabe por que não? Porque a verdade que liberta não é só a verdade verdadeira. A verdade que transforma não é só a verdade verdadeira. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que cria, é quando a verdade é verdade para mim. Aleluia. Amém. Não adianta ser verdade. Se você não admitir ela na sua vida como verdade e andar sobre ela, ela não vai ter efeito sobre a sua vida. Esse é o grande problema das pessoas. Elas andam acreditando, mas ao mesmo tempo duvidando. Elas acreditam duvidando. Nunca aquilo é uma verdade absoluta para elas. Nunca aquilo é uma certeza de fé para elas. Nunca aquilo é um absoluto de Deus para a vida dela. Está sempre relativando aquela questão, seja lá com qualquer outra coisa da vida, seja por isso, seja por aquilo. Eu não quero aqui nomenclaturar, mas nós temos que andar nas pegadas do pai Abraão. Quando Deus falou para ele: Abraão, 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 aquilo foi para ele uma verdade absoluta. Aleluia. Deus está precisando de homens assim nessa geração. Deus está precisando de uma igreja assim nesta geração. Que nós não venhamos relativar, que não venhamos negociar em nome de Jesus. Alguém diz amém no que eu estou pregando aqui em nome de Jesus? Aleluia! E eu vou dizer que tudo que não é fundamentado no que eu estou dizendo aqui esta noite é pura empolgação e não é fé. Empolgação, religiosidade, às vezes até sepulcral, mas não é fé. A fé verdadeira, ela tem que brotar, ela só nasce mediante a convicção profunda de que a verdade de Deus é verdadeira, e não somente verdadeira, mas é verdade para a minha vida. É isso que o texto diz em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, fundamento, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando eu começo a andar nessa verdade, quando essa verdade ela se torna tão verdadeira para mim, que ela se torna prática, eu começo a praticá-la, eu começo a praticá-la, eu começo a praticá-la, eu começo a praticá-la. Ela é tão verdadeira para mim, que eu já ponho ela em atividade. Ela é tão verdadeira para mim, que eu coloco ela para servir a mim, para servir a minha família, para servir os meus negócios, para servir a minha geração. E a verdade então vai produzir a libertação. Aleluia. Você está comigo aqui essa noite ou não, querido? Eu preciso entender se você está entendendo. Então reaja, por favor, amém? É
Muito importante isso. Aqui você vai entender uma das coisas centrais nesse relacionamento entre Deus, que é o Criador, e a sua criatura. Que esse relacionamento só pode ser na base da fé. E o diabo sabe disso. Tanto é que o que ele semeou no coração de Eva, e consequentemente no coração de Adão, não foi a desobediência como algumas pessoas pensam. A desobediência foi só um ápice, foi só a consequência do pecado de Adão e Eva. Então o pecado se consumou com a desobediência, mas ele foi gestado pela incredulidade. A incredulidade foi a fonte do pecado da humanidade. Quando Satanás insuflou no coração de Eva, dizendo: o que Deus disse não é verdade, porque certamente não morrerás. Quando o diabo conseguiu acesso ao coração de Eva, dizendo: certamente não morrerás, o que Eva fez? Ela viu então que o seu desejo poderia ser satisfeito. Ela desprezou a palavra de Deus, ela rejeitou a palavra de Deus. A palavra de Deus não teve mais gerência na sua vida, a palavra de Deus não teve mais governo na sua vida. O que Deus havia dito não era mais verdadeiro para ela. Ela então tomou do fruto e comeu, porque se ela tivesse sido gerenciada pela palavra, se ela tivesse sido governada pela palavra, ela não tinha aceito a proposta da serpente. Esse é o nosso problema. Quando a gente fala sobre fé, a gente tem que passar por esse caminho. E tem muita gente, não em papo de aranha, mas em papo de serpente, desprezando a palavra de Deus pelo humanismo, pelo religiosismo e por todos os ismos sepulcrais que a nossa geração tem sido bombardeada. Você tem que crer que tudo que Deus revelou pertence a nós. Agora, se aquilo que Deus revelou, que é a sua palavra escrita, não for verdade para você, meu amigo, o que mais será verdade? Você vai cair no dilema de Pilatos: o que é a verdade? Então o primeiro passo de Abraão foi ouvir Deus e fazer daquilo um absoluto na sua vida. Sabe, Kelson, uma das coisas que tem aterrorizado o meu coração como pastor, sou pastor de igreja local, sou líder de um ministério, pela graça e misericórdia de Deus eu tenho caminhado aí em Brasil e algumas nações pregando o evangelho. Queridos, eu não quero humilhar ninguém aqui, mas eu estou estupefato, estou estarrecido, como nós temos um monte de gente dentro das igrejas, que se você perguntar para ela qual palavra de Deus tem dirigido a sua vida, elas não têm palavras de governo sobre elas. Nós estamos gerenciando um monte de gente que não sabe para onde vai, um monte de gente que Deus não fala com elas. E para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é bom. E para quem não sabe o que quer, qualquer coisa é agradável. E é por isso que as pessoas têm se tornado massa de manobra para as religiões, porque elas não têm palavra de Deus nas suas vidas, elas não têm governo de Deus sobre as suas vidas. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. Alguém precisa falar sobre isso. Alguém precisa se levantar para dizer: as coisas não podem funcionar assim. Esta casa é uma casa de governo. Você tem que governar sacerdotes, você tem que governar apóstolos, você tem que governar profetas, evangelistas, pastores, mestres. Você tem que governar não pessoas nas suas necessidades, você tem que governar pessoas naquilo que elas ouviram Deus, e nesse caminhar por ouvir Deus, elas vão vencer todas as suas necessidades. O absurdo da fé hoje é que as pessoas só têm a fé para suprir necessidades. Meu Deus, a fé não é só para isso. A fé não é para mim apenas. A fé não é para suprir as minhas necessidades e carências. A fé, acima de tudo, é para trazer os céus para a terra.
necessidades é andar abaixo da linha da mediocridade. Deus nunca se move por necessidades. Deus sempre se move por propósitos. Amém. Quem quer andar com Deus aqui, diga amém. Amém. Quem quer andar com Deus aqui, diga amém. Amém. Então olha para o seu irmão e fala: parece que eu ouvi um amém vindo daqui, muito forte, muito cheio de fé, muito carregado de unção, aleluia. Isso atiçou o meu espírito. Deixa eu te falar algo, diga assim: deixa eu te falar algo. Deixa eu te falar algo. Necessidades nunca acabam. Necessidades nunca acabam. Mas projetos executados, eles não servem só a nós, servem para gerações, 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 gerações e gerações. Posso te dar um exemplo? Houve um homem chamado Jacó, que resolveu cavar um poço, não um lugar mais fácil, onde a terra era mais arenosa, onde podia se aprofundar o poço com mais rapidez. Mas ele resolveu cavar um poço num lugar rochoso, onde ele aprofundava aquele poço milímetros, centímetros por dia talvez. Mas depois de mais de 200 anos, ou melhor, há quase 2.000 anos, uma mulher se assentou lá, naquele poço que Jacó cavou. E uma cidade inteira foi tocada por aquilo. Diga para mim, querido, que você está construindo algo que não vai matar só a sua sede. Por favor, diga isso. Por favor, diga que você não está vivendo por uma fé que vai só te dar um carro novo, que não vai te dar só uma casa nova, que não vai te dar só uma saúde diferenciada, que não vai te dar só mais um pouquinho de dinheiro. Por favor, diga isso para mim, que você não está vivendo nessa mediocridade da fé. Por favor, diga isso para mim, que você é daqueles que andam nas pisaduras, nas pegadas de Abraão. Você está construindo algo para abençoar todas as famílias da terra, que você está construindo algo que a humanidade vai ser abençoada por isso, que a tua geração e a outra geração e a outra geração, se Jesus não vier, vai ser edificada por aquilo que você está construindo. Me diga que existem gente nobres nesse lugar, aleluia. Andar nas pegadas de Abraão, nós temos que ir por esse caminho. E as minhas necessidades, irmãos, tenha certeza que aonde há propósito, há provisão. Deixa a provisão resolver as tuas necessidades e invista a sua vida no teu propósito. Acho que você não entendeu. Se você tivesse entendido, você teria dado glória a Deus. Deixa a provisão de Deus que vem junto com o propósito cuidar das suas necessidades. Foque no teu propósito. 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 Amém? Vamos crescer hoje aqui em nome de Jesus. Aleluia. Acabada a introdução, posso começar a pregar, mas estou brincando. Glória a Deus. Queridos, a gente tem que parar com isso. A nossa fé não pode ser uma imitação barata da fé dos outros. A gente tem que ter a fé que temos para nós. Meu Deus do céu, hoje nós vivemos no mundo secular a terceirização. Hoje não é nada mais feito ali em loco, é tudo terceirizado, quarteirizado. Você nunca sabe de fato quem que fez o negócio. Aliás, tudo que você vê é made in China. É impressionante isso. E eu percebo que a fé também tem sido assim. A gente tem terceirizado a fé. A gente recebe uma palavra, mas dá para o pastor viver para nós. A gente... Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, irmãos. Abraão, ele se comprometeu com a palavra. Eu estou aqui cortando muita coisa, porque a hora parece, não sei o que acontece comigo. O relógio, quando eu começo a pregar, parece que ele dispara assim, ele quebra as engrenagens, vai muito rápido. Para, relógio. Você quer ver uma terceirização da fé?
Quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, ele desce do monte, ele encontra algumas questões no sopé do monte muito interessantes. Dentre elas, um pai que tinha um filho com um problema sério. Aí então Jesus começa a conversar com aquele homem, e aquele pai fala assim: Jesus, se tu podes, cura meu filho. Jesus fala assim: se eu posso. Você está duvidando da minha fé? Você está duvidando daquilo que eu creio? Eu posso todas as coisas. Aliás, tudo é possível que crê. Sabe o que Jesus fez? Jogou a batata quente para o pai de novo. Você está terceirizando a fé? Aquele homem foi tão impactado com a declaração de Jesus, mas ele tomou um tapa, não de pelica não, irmão, tapa com mão de carpinteiro, mão grossa, cheia de calo, e aquele homem então, ele arria, ele baixa em suas guardas e fala: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Aquilo foi tão confrontador que aquele homem percebeu que ele tinha que trabalhar um pouco mais a sua fé. Eu termino esse tópico dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos concordam que a palavra de Deus diz a verdade? Amém. Diga: sem fé, é impossível, agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui, diga amém. Quem quer agradar a Deus, diga amém. Eu faço uma pergunta: por que nós queremos tanto uma coisa ao ponto de investirmos tão pouco nela? Se a fé vem pela compreensão daquilo que Deus nos deu como revelação, ou seja, que Deus revelou pertence a nós, por que a gente investe tão pouco tempo, Kelso, para tornar o que Deus revelou a nós compreensível? Porque não é direito, porque direito já é nosso. Você não tem que lutar para ter a palavra de Deus, ela é tua. O que foi revelado, Deus deu a nós. Fala para mim: eu não preciso lutar para ter o que Deus já me deu. É uma burrice isso, meu irmão. Você não precisa lutar, Deus já te deu. O revelado pertence a mim, aos meus filhos, pertence a mim, é meu pertencimento. Agora, por que não usufruímos? Porque não investimos o tempo necessário para entender. Porque fé é fruto de entendimento, fé é fruto de revelação, de compreensão. A fé é esse fundamento que é sedimentado dentro de nós, a verdade absoluta dentro de nós, a verdade inconfundível dentro de nós, a verdade que nada e ninguém pode tirar. E a partir dessa verdade você flui, a partir dessa verdade você constrói, a partir dessa verdade você age. E aí eu me pergunto e faço essa pergunta para vocês: por que queremos agradar tanto a Deus e ao mesmo tempo investimos tão pouco na nossa fé? Se a fé vem pela palavra, eu te faço uma pergunta, nobre irmão: por que lemos de tudo mais um pouco e lemos tão pouco a palavra? Por que estudamos de tudo mais um pouco e estudamos tão pouco a palavra? A Bíblia fala que Jesus, com 12 anos, já podia discutir com os doutores da lei a respeito das verdades. E nós estamos 30 anos dentro da igreja, 40 anos dentro da igreja, né? Vamos trabalhar dentro da realidade dessa igreja, 12 anos dentro dessa igreja. E se nos perguntarem sobre algumas questões extremamente básicas, sobre arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, sendo que Hebreus diz que essas coisas são rudimentares, elementares, a gente não sabe explicar. Eu não vim aqui para ofender ninguém, irmãos. Eu vim aqui para falar que Deus está na expectativa de um povo que anda nas mesmas pegadas que andou o nosso pai Abraão. Amém? Amém. Faça um trato consigo mesmo, irmãos. Diga: eu vou investir tempo para conhecer isso que foi revelado a mim. Aleluia. Isso é meu, é minha herança. Eu preciso saber o que Deus me deu, eu preciso entender o que Deus me deu. Eu não posso tratar essa herança de qualquer forma. Aleluia. Eu vou me debruçar sobre essa palavra, eu vou me mergulhar nela, eu vou voar sobre ela, eu vou dormir sobre ela, eu vou acordar sobre ela, eu vou estudar ela. Aleluia. Amém? Amém. Como que você sabe que a verdade se tornou verdadeira para você? Como que você sabe
que a verdade agora te governou, é que toda verdade verdadeira, que sedimenta em nós uma fé do tipo de Deus, ela vai tirar a gente da zona de conforto. Porque a crença tem que ser seguida de ação. A Bíblia fala que Abraão, ele, após ouvir o Senhor, ele partiu. Ele nem sabia para onde estava indo, mas ele partiu. Ele creu que aquilo era verdade para a vida dele. Aleluia. Eu acho tão engraçado algumas pessoas. Elas falam assim: Deus falou comigo. Falo, muito bem, e aí? Mas Deus falou comigo. Cara, posso falar uma coisa para você? Deus falou, o anjo falou, o Kelso falou, o Jamal falou. Isso não vai ter valor nenhum. O que tem valor é o que você está fazendo com o que Deus falou. Senão, você pode jogar isso lá no mar do esquecimento. Você pode jogar isso lá no desprezo e não construir, porque tudo o que Deus pensa pertence a Ele. Mas quando Ele fala, Ele torna a nossa propriedade, com o objetivo que alguém faça algo sobre isso, que alguém realize algo sobre isso. Porque tudo que Deus fala vem embebecido de propósito. Abraão, ele saiu da zona de conforto. Todos os homens que escreveram a história de Deus não apenas ouviram a Deus, mas eles saíram da zona de conforto. E geralmente sair da zona de conforto leva a gente, em primeiro lugar, a não ganhar, mas a perder. E aqui que entra um sério problema de andar pela fé. Porque a fé que a gente tem hoje em dia é só para ganhar. A gente não tem fé para perder. Pastor, o que é a fé para perder? Simples. Deixa eu te fazer uma brincadeirinha aqui. Todos nós temos fé que Deus pode nos dar um apartamento. Quem tem essa fé? Diga amém. Amém. Aleluia. A fé foi mais ou menos. Mas poucos de nós temos fé suficiente para dar um apartamento. Quando Deus fala, dá o seu apartamento, sai, cão, em nome de Jesus. O diabo entrou na minha mente, o diabo está aqui, está me consumindo. O que foi? Ele está pedindo meu carro. Ele está pedindo. Você vai perceber que todos os homens que ouviram Deus, eles tiveram que sair da sua zona de conforto. A Bíblia, quando a Bíblia fala sobre justiça de Deus, não vou poder falar sobre isso hoje. Se você puder estudar, vai ser muito bom para a tua fé. Deus precisava de alguém para que a justiça dele fosse satisfeita. Ninguém na terra poderia cumprir esse propósito, porque desde Adão e Eva, toda a humanidade estava maculada. Só uma pessoa podia fazer isso, era o próprio Filho. Quando a necessidade surgiu, o amor se ofereceu. Jesus disse, eu vou. Mas a Bíblia fala que ele teve que sair da zona de conforto. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se tornou homem. Filipenses capítulo 2. Eu não consigo crer pessoas que dizem que andam pela fé e não saem da sua zona de conforto, não se comprometem com aquilo que dizem que ouviram. Não dá para entender. Eu não consigo entender. Uma vez chegou esse camarada está com raiva de mim até hoje, Kelso. Ainda que eu sei que a Bíblia fala que ninguém vai à obra às suas próprias custas, ninguém vai à guerra às suas próprias custas, mas tem algumas pessoas que terceirizam o seu chamado. Eles falam assim, Deus me chamou para o ministério, como se você devesse assalariá-lo para que ele pudesse cumprir o ministério dele. Eu falei assim, muito bem, seja bem-vindo. O que você vai fazer agora? Ele olhou assim para mim, ô pastor, eu pensei que você ia me chamar para o corpo de obreiros. Mas Deus não falou nada comigo, irmão. Deus falou com você. O pastor não vai me ajudar com um salário para eu responder o meu chamado? Eu falei assim, não. É isso, mas eu não estou entendendo. Mas Deus falou comigo. Eu falei assim, então o Deus que te chamou é o Deus que vai te trazer a provisão. E se Deus quiser que eu seja a provisão na sua vida, Ele fala comigo. Hello? Você
faz a conta e quer que eu pague para você, amigo? Não estou entendendo essas coisas. Isso é terceirização da fé, entendeu? Tem gente que quer fazer as coisas, mas quer que você pague a conta para ele. Eu não entendo essas coisas. Eu não consigo entender. Abraão não saiu fiado em homens. Abraão saiu fiado em Deus. Em Deus. Eu não estou dizendo que não tem que haver parcerias. Eu não estou dizendo que não tem que haver investimentos missionários. Eu não estou dizendo que não tem que haver nada. Meu irmão, por favor, não me compreenda mal. Mas, depois de muitos anos no ministério, se eu não ver a pessoa, ela mesma, acreditando no seu próprio chamado, não é eu que vou acreditar no chamado dela. Agora, quando eu vejo alguém que Deus chamou, o camarada está lá lutando, o cara está lutando por aquilo, aí Deus me traz compaixão, Deus me traz empatia, Deus me traz discernimento, aquele cara tem tudo meu, eu arranco aqui o meu rim e vendo e dou para o cara, porque eu entro no negócio do camarada. Alguém está comigo aqui? As pessoas precisam se comprometer. Não tem como você falar que tem fé e não sair da sua zona de conforto. Eu ouvi um pregador uma vez, nossa, eu gostei demais daquele cara. Nossa, eu quase dei um beijo na boca daquele cara. Eu fiquei muito apaixonado por ele, irmão. Vocês estão me interpretando mal? Eu sou pastor, tranquilo. Eu sou pastor, né? Alguém já entendeu o que eu quis dizer aqui. Sério, muito sério. Eu fiquei muito apaixonado por ele. Ele está falando sobre avivamento, uns avivamentos que aconteceram nas ilhas aí. E ele disse assim: irmãos, você sabe por que aconteceu o avivamento? Aí todo mundo assim: porque o Espírito se moveu. Eu falei: é verdade. Mas você sabe por que o avivamento aconteceu? Porque Deus operou. Ele falou: é verdade. Você sabe que o avivamento aconteceu? Porque Deus fez grandes coisas. É verdade. Você, mas não foi por causa disso que o avivamento aconteceu. Você sabe por que o avivamento aconteceu? Aí ele estufou o peito e disse: porque eu estava lá. Nossa, eu amei aquele cara. Porque é verdade, irmão. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus precisa de catalisadores. Deus precisa de manifestadores. Deus precisa de alguém que capta essa palavra e saia da sua zona de conforto e traga os céus para a terra. Aleluia. Meu Deus, se você olhar a história dos homens que escreveram a história de Deus, foram homens que entraram nas regiões celestiais, viram o que viram, entenderam o que entenderam e trouxeram para a terra. Eu creio que existe gente assim no século 21. Eu creio. E que você vai pagar o preço por isso, irmão. Você vai brincar com o que você recebeu. Você vai acreditar. Hebreus capítulo 8, versículo 5 diz que quando Moisés estava lá no monte, ele viu um tabernáculo que já existia no céu, mas não tinha aqui na terra ainda. Aquele tabernáculo já estava lá desde o dia que Deus, no mundo incriado, começou a construir as coisas. O tabernáculo estava lá. Só Deus conhecia, só os anjos conheciam, mas o homem não conhecia. Mas Deus deu a oportunidade de Moisés ver o tabernáculo. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Aí Deus fala para ele: agora desce do monte, cara. Sai da sua zona de conforto. Sai da sua zona de conforto. Sai da sua zona de conforto. E vá lá e construa segundo o modelo que te foi mostrado. A gente olha, irmãos, e não para pensar o que Moisés tinha quando ele desceu para o povo, dizendo: olha, eu preciso do ouro de vocês, eu preciso da prata de vocês, eu preciso das peles de texugo, eu preciso das peles tingidas de vermelho, eu preciso do serviço de vocês. Moisés só tinha o quê? Uma palavra. Aleluia. E aquela palavra moveu tantas coisas, que o Moisés teve que falar assim: gente, para um pouquinho, porque já é demais. A gente não tem nem guardar o que vocês estão dando. Olha para o seu irmão e diga assim: existem coisas que não vão vir para você fazer. Existem coisas que só vão vir quando você começar a fazer. Isso é estupidez? Não é estupidez. Porque é fácil você discernir o estúpido do crente.
O estúpido, o arrogante, ele é presunçoso, ele pensa que ouviu Deus. Consequência, fracasso. Mas aquele que ouviu Deus, ele só tem uma palavra. E quando ele põe o pé, a coisa acontece. E quando ele põe a mão, a coisa acontece. E quando ele emite a palavra, a coisa acontece. Sabe por quê? Porque é assim que funciona o universo criado, o mundo criado. Pastor, você está em umas teologias meio astronômicas. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 3, a Bíblia fala que o mundo visível foi criado do invisível. Mas qual foi a ferramenta que Deus usou para criar? Quem quer andar pela fé aqui? Você tem que andar na mesma dimensão de Abraão, aquele que via o invisível. Por isso que Abraão foi o que ninguém foi, porque ele viu o que ninguém viu. Por isso que Abraão foi o que foi, porque ele entendeu o que ninguém entendeu. Por isso que Abraão foi, porque ele se comprometeu com aquilo que ninguém daria crédito. Quem diria para um senhor de 75 anos de idade, que já tinha passado o cabo da boa esperança, a única coisa que ele queria é não desamarrar o seu burro do tronco, para morrer ao lado da sua velhinha, tranquilo na vida. E agora aquele homem começa com 75 anos de idade, uma jornada, uma guinada na vida. Ele sai da sua zona de conforto e ele se torna quem se tornou. Você não sabe o que é o poder da palavra. Quem crê que o universo está em movimento, diga amém. Você sabe por que está em movimento? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Que o mundo criado é sustentado pela palavra. Aleluia. Então, cutucando o seu irmão, diga assim: todo o universo, mais forte, diga: todo o universo já está tão acostumado a vir à luz e permanecer pela palavra. Por que você não está tão treinado ainda? Aí esse pastor está fantasiando demais, irmãos. Ou a Bíblia é verdade, ou eu rasgo ela fora. É o que a Bíblia diz. Estou te dando textos. Você tem que crer no poder da palavra de Deus. O que Deus nos revelou pertence a nós. Você tem que saber construir. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, Paulo, como sábio construtor, colocou os fundamentos. Veja como cada um constrói sobre isso. Você tem que saber construir. Quem vai sair da zona de conforto aqui, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Aleluia. Eu preciso. Tem cara tem aqui, Kelso. Pelo amor de Deus, me fala quando. Senão eu tenho uns 500 pontos para falar aqui. Me dá um tempo aí para eu saber por onde eu caminho aqui na mensagem. Vai 10 minutos, ô Jesus, dá mais fé para esse homem. Quem me dá mais 10 minutinhos? Levante as mãos aí, por favor. Vamos as mãos aí. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah, mais meia hora, 90. Bem, somei os 60 aos 90. Eu vou terminar logo, irmãos. Vou terminar logo. Prometo para vocês. Vou só pegar aqui 2 pontos aqui. 2 pontos, amém? Quando nós saímos da nossa zona de conforto, a gente não pode sair de qualquer jeito. A gente primeiramente sai porque tem uma palavra dentro de nós. Chegando a roupa baixa. Aleluia. Tem um sonho dentro de nós que não foi plantado por qualquer um. Foi plantado por aquele que pode todas as coisas. Foi plantado por aquele que chama a existência do inexistente. Aquele que consegue transformar da morte a vida, das trevas a luz. Aquele que pode. Meu irmão, não foi qualquer um que te deu essa palavra, não foi qualquer um que te deu esse sonho. Pelo amor de Deus, acredite nisso, acredite nisso. Pelo amor a Deus, acredite. Deus confiou em você e tornou coisas claras no teu espírito. Deixe isso bem sedimentado na sua vida. Glória a Deus. Você agora vai sair da sua zona de conforto com o quê? Com expectativas. Lembra que eu falei que os sonhos e a linguagem da fé? Você tem que andar assim. Abraão, a Bíblia fala em Romanos capítulo 4 que ele via o invisível. Aleluia.
via o invisível. Via o invisível. Ninguém via, todo mundo dia pirou, chapou demais, ficou maluco, a religião fez mal para ele. Glória a Deus. Aí de repente as realidades da vida dele começam a mudar, fala assim, porque Deus falou com ele, mas não tinha falado com ninguém. Ele pega e muda o nome, porque Deus falou com ele, não é mais Abraão, agora é Abraão. Deus fala assim, ó, eu quero que vocês que estão ao meu redor comecem a cooperar comigo, comece a me chamar agora pai de multidões. O camarada não tinha filho. É a mesma coisa, o pastor de uma igreja de 10 membros, multidões, me ouça. Eu tô doido. É igual você, mas as coisas estão fazendo música em inglês e espanhol. O cara, ninguém nem compra o CD dele direito. Mas é que você está vendo o invisível. Aleluia. Você está vendo o invisível. Me chama de Abraão. Eu estou andando agora de uma nova dimensão. Eu não sou mais o Abraão, eu não sou mais o Abraão. Eu estou andando agora com uma expectativa. Eu sou o pai de muitas multidões. Nações vão sair dentro de mim. 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 Aleluia, 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 aleluia. Meu irmão, isso me empolga. Pensa no assunto que me empolga, é isso. Pensa no assunto que me deixa aleluiado, é esse assunto. Você tem que entender isso, meu irmão. Você tem que viver por sonhos. A linguagem da fé, a linguagem dos sonhos. Eu fico pensando que você tem que ter expectativas. Meu irmão, o que você vem fazer no culto hoje? Cumprir a sua participação religiosa? Você tinha que sair da sua casa. Deus vai falar comigo, Deus vai operar, Deus vai me dar algo. Eu não vou lá à toa, eu vou para adorar o Criador, eu vou para bendizer o Senhor, mas eu vou sair de lá com algo. O culto não vai ser só um culto, eu vou receber algo de Deus. Você tem que acordar todo dia assim, Deus, o que a gente vai fazer junto hoje? O que a gente vai construir junto hoje? Quem que a gente vai salvar? Quem que a gente vai curar? Quem que a gente vai libertar? Quem que a gente vai... Meu Deus do céu, aonde estão os teus sonhos? Tem gente que, quando ele acorda assim, ele diz para si mesmo, é melhor ter morrido. Não tem nada para fazer hoje. É melhor ter morrido. Eu não tenho mais esperança de nada. Um negócio dele é só lamentar que a Dilma foi eleita. Pelo amor de Deus, irmão, larga a Dilma para lá, ora por ela. Abençoa a vida dela. Em nome de Jesus. Alguém está comigo aqui? Posso dizer uma coisa? Um homem sem sonhos é um homem sem futuro. E eu não quero andar com gente sem futuro. Jovens, moços e moças, não namorem com gente sem futuro. Você sabe por que a Bíblia fala que os velhos vão ter sonhos? É porque o velho já está... O maior empreendimento dele é pagar a última parcela do caixão. Ele já está vendo como vai morrer com dignidade, entendeu? Mas Deus está falando assim, cara, ainda na velhice você vai dar fruto. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a acreditar, volte a acreditar, volte a acreditar. Alguém aqui vai voltar a sonhar. Meu irmão, você tem que acreditar. Abraão falava assim, agora Sara, eu não vou ser mais mudar só meu nome, eu vou mudar o seu também. Vai deixar de ser Sarai e vai ser Sara. Aleluia. Você vai começar agora a chamar a existência, porque é tudo pela palavra. Todo mundo chegava assim, porque é isso, vamos transliterar aqui. Não é Abraão que as pessoas chamavam. Se fosse a nossa língua transliterando, o pai de multidões. Parecia até uma zoeira com ele, né? Não parecia uma zoeira, estava tirando sarro dele. O pai de multidões. Ele velhinho, velhinho, velhinho. Entendeu? Velhinho, velhinho. Se esforçando ao máximo, tomando Viagra todo dia para cumprir a promessa. Crendo lá, irmão, crendo que Deus ia fazer o negócio. Estou brincando com Abraão aqui, Deus me perdoe disso. É o camarada que cria contra a esperança. O que ele estava querendo dizer? Não tinha mais nada nessa terra que desse
esperança para ele. A única coisa que dava esperança para ele eram os sonhos, como fruto de uma palavra que Deus havia dado para ele. Ele não podia olhar as circunstâncias, por isso que a Bíblia fala que ele não esmoreceu na fé, mas ele saiu dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 25 anos dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O cara é doido, o cara é maluco. Kelso, as pessoas podem te chamar de louco, de pirado, de maluco. Você tem que voltar a acreditar naqueles sonhos. Pare de querer agradar as pessoas, pare de querer ser tão certinho, pare de querer ser tão quadradinho. Seja extravagante na sua fé, meu irmão. Estou falando pela fé e pelo Espírito. Você é mais do que um administrador. Você é um apóstolo. Você é um homem de sentenças. Administrador, cara, você contrata qualquer um. Contrata o cara da Getúlio Vargas, vai fazer melhor que você. Mas ele não pode fazer aquilo que só você tem. Os sonhos gerados por uma palavra que você recebeu um dia. Capite. O que você está gerando dentro de você? O que você está gerando dentro de você? A vida está passando. A vida está passando. A vida está passando, meu irmão. Seus sonhos. Comece a sonhar. Comece a sonhar. Comece a sonhar. Amém? Aleluia. E aí eu vou terminar com isso. Nossa, essa mensagem boa essa aqui, cara. Eu vou ter que cortar no meio, porque só me deu 10 minutos. Você é culpado. Estou brincando. Estou brincando. Eu tenho liberdade aqui. Só cortar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Abraão tinha um sonho. Ao ponto daquilo ser tão forte na vida dele, que aquilo não gerava só alegria, gerava tristeza, sabia? Lá no capítulo 15 de Gênesis, ele chega assim: sabe da coisa, Deus? Esse negócio de andar com promessa está me machucando demais. Nossa, eu gosto de gente assim. Porque a gente é muito hipócrita no nosso relacionamento com Deus. Eu tenho um amigo, amigão meu mesmo, profeta. Pensa no cara, quando o cara fala, escreve. Pode escrever. Ele um dia estava orando assim: Deus, fala comigo. Ele não falava nada, ele falou assim: ó, já que o senhor quer ficar calado, eu vou ficar calado aqui. Olha o nível de intimidade que o camarada tinha com Deus. Já que você não quer falar comigo, também vou falar com você. O dia que você quiser falar comigo, eu estou aqui pronto para ouvir. Sabe, a gente é muito hipócrita na nossa fé. A gente está ferido, machucado, arrebentado porque estamos andando por uma promessa. A gente fica assim: só religião, mas por dentro está tudo podre, irmão. Abraão chega para Deus e fala assim: quer saber de uma coisa? Eu quero saber daquela promessa que o Senhor fez para mim. Porque afinal de contas, o Senhor me enriqueceu, o Senhor tem um monte de coisa. Só que o único herdeiro de tudo isso é o Damasceno, Eliezer. A gente tem que resolver essa questão aí, Deus. Ai, Deus é o Santíssimo. Atrás de mim falar com Deus dessa forma. Você não precisa dizer, porque Ele já sabe o que você está sentindo assim. Deus sabe que você está se sentindo frustrado no ministério. Deus sabe que você está se sentindo, que você foi até, parece que abusado por uma palavra. Parece que os seus sonhos são mais torturas do que motivos de realização. Você vai ter que chegar uma hora, irmão, em que você vai ter que rasgar o verbo, em que você vai ter que ser homem. Deus não deu fé para anjos, Deus deu fé para homens. Anjo precisa de fé, homem precisa de fé. Amém? Amém. E você tem que trabalhar isso. Você tem que chegar uma hora com Deus, Deus, eu tenho que acertar as coisas aqui. Não dá mais para ficar andando nessa questão. Você pode perceber que depois do capítulo 15, a história de Abraão muda de uma forma extraordinária. Amém, queridos? Amém. Tem muita gente aqui, ó. Eu posso ver aqui, ó. Vou até fechar o olho para dizer que eu estou revelando você. Tem muita gente aqui. Muita gente aqui.
E se você fosse para ser honesto mesmo, mas honesto, sem hipocrisia, eu te desafio a ler as cartas de Paulo. Ele, no mínimo, mais de uma dezena de vezes, ele fala: aqueles que têm a fé sem hipocrisia, aqueles que não têm a fé fingida. Eu te desafio a ler isso. Põe lá no seu Google, né, na sua pesquisa bíblica, você vai ver, sai escrito: fé não fingida, fé não mentirosa, fé não hipócrita. Porque a maioria de nós, irmãos, muitos de nós aqui, a maioria talvez seja exagero, mas muitos de nós aqui, se a gente fosse orar com os nossos sentimentos, a gente chegaria ao ponto de dizer: sabe, Deus, eu só não duvido de você porque eu vou para o inferno, porque eu já cansei desse negócio de andar pela fé. Na realidade, irmãos, o que Deus quer levar você a esse nível de quebrantamento, de sinceridade, a esse nível de você chegar como Marta e Maria e falar assim: Jesus, sabe uma coisa? Se eu só estivesse aqui, meu irmão teria morrido. A gente tem uma fé muito religiosa. A gente tem que chegar com Davi e falar assim: Deus, eu te sirvo, você sabe que eu sou adorador, mas tem uma coisa entre eu e você aqui que não está muito resolvido, não. Por que os ímpios prosperam? Tem alguém comigo aqui? Amém. Enquanto você não resolver esses conflitos internos, que talvez a sua caminhada em nome da fé causou, você nunca vai ter intimidade com Deus. Vai ser como aquela mulher que tem queixas com o marido, como aquele marido que tem queixas com a mulher, mas nunca tem coragem de olhar nos olhos dela, nos olhos dele, e lavar a roupa suja. Abraão fez isso. Tem muita gente presa aqui. Tem muita gente, tenho certeza que eu estou falando, Deus. Tenho certeza. Deus, aonde está a sua promessa? Gideão falou assim: se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor é Deus dos nossos pais, se o Senhor é Deus mesmo, como o Senhor tem falado que é Deus, aonde estão as suas promessas? Deus fala assim para ele: olha a ousadia do camarada Gideão. Deus chega assim: gostei, Gideão, gostei da tua sinceridade, vai nessa sua força. Camarada foi honesto, porque aquilo ali era uma frustração de uma fé verdadeira, não era uma frustração da incredulidade, era uma frustração de quem tinha expectativas verdadeiras. Está entendendo, cara? De quem um dia acreditou mesmo nos sonhos que não ia morrer, mas parece que a vida vai passando, e Deus precisa dar um choque em você, para você despertar, sair desse marasmo aí. Amém, amados? Amém. Você precisa se arrebentar, chorar, rasgar seu coração. Eu termino com uma experiência muito dolorosa. Muito dolorosa. Muito dolorosa. Eu sou pregador de cura divina. Tenho um clipe de cura divina, tenho visto muitos milagres. Eu orei por um senhor. Para mim, eu orei com a maior fé possível, imaginável que eu poderia ter. E eu saí dali com a expectativa, porque ele era um homem influente na cidade. E eu achei que, meu Deus, só vai ser curado, vai ser um avivamento na cidade. Estava com expectativas, acredito eu, que nobres. Estava nem pensando em mim, no meu ministério, coisa parecida. Estava pensando mesmo na glória que Deus iria receber na cidade. Depois de uma semana, cara, morreu. O cara morreu, Kelson. E naquela semana que eu recebi a notícia que o cara morreu, eu estava indo para uma cruzada no Rio Grande do Sul, de uma semana de cura divina. Escute bem. Uma semana de cura divina. Aí no primeiro dia preguei sobre amor, o segundo sobre graça, o terceiro sobre misericórdia, o quarto sobre compaixão, o quinto sobre perdão. E o pastor começou a ficar indignado, porque ele havia feito uma propaganda na cidade inteira de que a gente orava por curas. E eu não orei por cura, porque no último dia o pastor estava tão indignado. Falou assim: irmãos, vamos fazer uma fila aqui que a gente vai orar pelos doentes. Eu vou ficar aqui na direita,
E o pastor Jamal vai ficar à esquerda. Na fila dele, irmão, tinha 3 pessoas. Na minha, a fila passava assim, saía pela igreja. Isso foi sério, com todas as letras. E eu fiquei sentado, naquelas igrejas mais tradicionais, eu fiquei sentado lá um pouquinho. E o pastor orou pelos 3 deles, eu fiquei lá olhando o camarada. Aí Deus falou: você não vai orar? Eu falei: não, eu vou orar. Por que você não vai orar, Marcelo? Porque eu não vou orar. Porque eu estou muito magoado. Eu orei pelo homem, mas morreu, Senhor Jesus. Eu fiquei muito frustrado com aquilo lá. Ó, eu não vou desviar, mas não me chama mais para esse negócio de orar por cura divina, porque esse negócio não é para mim. Eu não tenho mais fé para isso, não, Jesus. Irmão, pensa numa palavra que eu ouvi, marcou a minha vida. Deus falou assim: se você não orar agora, eu te mato. Eu falei: não, tá bom. Vamos resolver esse negócio aqui agora, aleluia. Deus ia me matar, cara, isso é curto. Ia me matar, eu tenho certeza, Deus ia me matar. Só que é o seguinte, estou me encurtando a história, que quando eu cheguei na fila, aquelas, sabe quem era o primeiro da fila? Um cego. Pô, não podia ser uma dor de cabeça, uma dor no ombro, um joelho torcido, justo um cego. Cara, acabou. Ai, meu Deus do céu. E eu falei assim: tá bom, vamos orar. Eu quero morrer mesmo. Mas eu não acreditava que aconteceu nada, irmão. Estou falando sinceramente, eu não tinha fé para nada. Aí eu coloquei a mão na cabeça do cara. Em nome de Jesus, ser curado. Falei: você está vendo alguma coisa? Eu falei: não. Eu falei: Deus está vendo, não adianta insistir, eu não tenho mais fé para isso. O homem vai ficar cego o resto da vida aqui. E mais, Deus, foi assim que eu falei, lembrei agora. Falei: mais, aquele cara que eu orei e morreu numa semana, eu não estava vendo a doença dele. Esse vai morrer agora aqui. Eu estou vendo a doença dele. O cara é cego. Pensa numa... Irmãos, eu não estou dramatizando, não. Foi literalmente o que aconteceu. De repente veio uma unção de cura. Sabe por quê? Porque eu fui honesto, cara. Eu fui verdadeiro. Deus sabia que eu não era rebelde. Deus sabia que eu não era incrédulo. Deus sabia, eu estava frustrado. Abraão estava frustrado. Abraão estava machucado pela caminhada que ele tinha tido por uma vida inteira. Eu sei que tem gente assim aqui, querido. Eu tenho certeza que tem gente assim aqui. Mas Deus falou assim: agora que você está disposto, de fato, para morrer para você mesmo, de ser honesto, de ser verdadeiro comigo, vou te mostrar uma coisa. Quando eu olhei assim, que eu fui impor as mãos sobre aquele cego, ele começou a gritar: eu estou vendo, eu estou enxergando. Eu falei: meu Deus. Aí eu fiquei o homem mais empolgado do mundo, irmão. Eu orava até por defunto na hora dele. Podia trazer o cara podre em 4 dias, enterrar, desenterra ele, ora agora aqui. E a unção foi tão forte, literalmente, que ela começou a passear pela igreja e as pessoas começaram a gritar pelos corredores: estou curado, sumiu o caroço, ai meu Deus do céu, estou podendo me mexer. E veio uma unção sobre a igreja. Sabe de uma coisa, meu Deus? Quando eu estou falando sobre esta fé, eu quero concluir com isso. A fé não nos torna anjos. A fé não nos torna divindades. A fé não nos torna sobrenatural, super crente. Você continua sendo gente. Você continua tendo dor. Você continua tendo decepções. Você continua tendo dificuldades na vida. E se você não tratar a tua humanidade nessa caminhada da fé, você vai fazer besteira. Você vai desistir. Você tem que aprender a governar a sua humanidade. De que forma? Vai dando glória a Deus. E Abraão não enfraqueceu na fé. De que forma? Foi dando glória a Deus. Fala: Deus, eu sei, essa palavra não foi brincadeira, essa palavra veio dos céus, esse sonho veio dos céus. Deus, eu tenho visto que tudo é contrário, mas eu estou aqui crendo, Deus, eu estou crendo. Eu estou crendo, estou agindo, estou crendo, estou agindo, não perdi a tua palavra e não parei de me mover. Vai tratando com isso na sua vida em nome de Jesus, amém? Muitos aqui estão travados nisso, Deus. Muitos. Porque um dia tentaram, mas as coisas não aconteceram como eles gostariam.
E o diabo está te prendendo, está te amarrando. Eu gostaria de orar por você, que desde o início dessa palavra até agora, de alguma forma, ela te tocou. Eu gostaria que você se levantasse, se colocasse no seu lugar, se colocasse em pé. Isso é de música, de oração. Eu não sei qual aspecto desta mensagem que você vai usar para a sua oração agora. Talvez você tenha que usar a mensagem inteira para orar. Mas talvez só foi um aspecto dessa palavra. Você que está em pé, você está em pé porque está cansado de ficar sentado, porque Deus falou com você mesmo. Os dois, pastor. Os dois. Vamos trabalhar isso, queridos. Vamos trabalhar isso. Checando a enviação checando a la face pequena que é não importa o que fizeram, não importa o que tiraram, não importa o quanto atrasaram, não importa que você está vivo, cara. Enquanto você está vivo, os sonhos de Deus estão vivos dentro de você. Enquanto você está vivo, você pode construir em cima desses sonhos. Cara, eu vim aqui para destravar você. Eu vim aqui para destravar você. Eu não vim aqui com mais ninguém, cara. Todo mundo está aqui na rabeira do Kelsey. Eu vim para destravar você. Cara, você é um homem de grandes realizações. Você é um homem de grandes feitos. Ouça o que o Espírito te diz. Que muitas das suas crises não são crises de incredulidade, são crises de integridade. Você é um homem íntegro, íntegro nas suas crenças, íntegro nas suas convicções, íntegro na sua forma de viver a fé. Mas o Senhor diz que essa dor que você sente tem matado as suas convicções. Você tem que reverter isso. Você tem que reverter isso. Você está me ouvindo? Está entendendo? Quer falar? Pode falar, vem cá. Aleluia. O Espírito do Senhor me trouxe para te dizer isso. Ouça com muito amor. Aleluia. Eu creio que Deus está aqui de uma forma muito forte. Eu estava incomodada ali. Há um tempo atrás eu trouxe uma ministração para as mulheres. E essa ministração, esse versículo que eu vou falar com vocês agora, Deus confirmou através dessa ministração. Deus falou comigo assim, aquele versículo: tende motivo de toda alegria. Preste atenção, tende motivo de toda alegria o passar por várias provações. Parece que tem uma coisa meia, mas é para a igreja, isso é para nós. Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança tem ação completa. A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada. O que é essa aprovação da fé, uma vez confirmada? Eu posso ter passado qualquer situação, eu posso passar qualquer enfermidade que vocês sabem que eu passei. Eu fui provado e Deus fez. E quando Deus faz, o diabo não pode roubar, porque foi concreto aqui. Deus fez. Amém? E Deus está aqui. E Deus me confirmou esse versículo através dessa palavra. Deus vai fazer na sua vida, à medida que você abrir para Ele fazer em você, esse versículo sendo real para você. Amém? Eu quero que você continue essa ministração que o pastor Jamal começou com esse versículo. É provação, é luta, mas tem de motivo de grande alegria. Nós não enxergamos agora. Quando eu estava enferma, quando eu estava quase morrendo, Deus fez eu ver além. Deus fez algo em mim. Eu estou falando de algo que foi real para mim. E Deus vai fazer em você. Tem de motivo de toda alegria, o passar por várias
a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O carimbo de Deus foi marcado em você e ninguém pode tirar isso, em nome de Jesus. Amém. Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Levante suas mãos para o céu, por gentileza, diga assim: até hoje eu estava pensando em desistir, mas a partir de agora, não, 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 não. Diga não, não, não. Não, não. Eu volto a sonhar. Eu volto a me apropriar da mesma paixão, do mesmo fogo, da mesma intensidade, daquele dia que Deus acendeu dentro de mim o chamado, que Deus me deu a promessa, que Deus me deu a sua palavra, que Deus me deu o chamado. Levante as suas mãos e comece a dizer isso: eu estou aceso, eu estou vivo, eu estou avivado, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio
pelos olhos do Espírito que nós enxergamos as coisas. Deus sempre nos marca de alguma forma. E há coisas nas nossas vidas que você fala, não, aquele fato, aquela situação, a partir daquele dia mudou. E eu creio que Deus tem falado que nesse 12º aniversário da igreja, nós poderíamos agradecer por tudo que aconteceu nos 12 anos, mas Ele ia começar um novo tempo no nosso meio, porque Ele vai começar um novo tempo na sua vida. Mas ainda com as mãos erguidas, eu queria que você, com as mãos erguidas, dissesse: Senhor, aqui estão as minhas mãos, elas estão à tua disposição. Chega de ficar sentado na frente da televisão, chega de ficar parado, chega de ficar vendo, chega de ficar ouvindo experiências de outros. Eu vou contar as experiências que o Senhor vai me colocar e vai me dar. Eu vou contar as minhas histórias, as histórias que eu estarei ali debaixo da tua unção, realizando através do teu nome, para o teu nome, para a tua glória. Aleluia. Aleluia. Queridos, olha aqui, sabe o que vai acontecer? Para aqueles que realmente entraram dentro desse mover do Espírito, vai acontecer o seguinte. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Vai acontecer o seguinte. Sabe quando você lê um livro e você gostou de uma história? Não está errado você contar aquela história, mas você vai contar aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Ah, pastor, eu fiquei sabendo uma história da pessoa que chegou num restaurante, fez isso aqui, e as pessoas foram tocadas. Mas e você? Deus quer fazer isso através da sua vida e vai fazer. É só você falar: Deus, estou aqui, estou à tua disposição. Ah, pastor, mas eu sou tão novo, converti ontem. Não importa, querido. Importa que o Espírito Santo está aí, a vontade de Deus está aí, Deus vai fazer a vontade dele. E o propósito é servir a Deus. O propósito é você ser sal nessa terra e luz do mundo. Eu vou terminar falando algo aqui. Um dia, semana, chegou um homem aqui na minha sala e disse o seguinte: é um homem que tem muitas igrejas, Deus é um apóstolo. Ele falou assim: mas Deus falou algo comigo. Ele me disse o seguinte: lá no Velho Testamento, olha só o que Deus colocou lá no Velho Testamento, quando um homem de Deus tocasse, uma pessoa tocasse num cadáver, quem ficaria impuro? Eu falei: a pessoa. Se uma mulher nos seus dias de regra sentasse em algum lugar e alguém sentasse ali, ficaria o quê? Impuro. Isso no Velho Testamento. E um dia uma mulher veio impura e tocou em quem? Em Jesus. E Jesus purificou a impura. Ele disse assim: sabe o que Deus, propósito, irmãos, sabe o que Deus colocou no meu coração? Ele falou, eu não vou contar isso agora aqui, mas ele falou assim: Deus vai me levar nesse lugar, porque onde eu estiver, a pureza de Deus vai vir. Uma hora vocês vão ficar sabendo, ele vai contar isso aqui para vocês. Deixa as coisas acontecer. Talvez no lugar mais imundo da nossa nação hoje, e vocês começam a pensar qual é o lugar mais imundo, o lugar mais impuro da nossa nação. Mas ele falou assim: Deus tem me chamado para levar a pureza dele e santificar aquele lugar tão impuro. É assim que Deus vai fazer com você. Amém? Dê um abraço da pessoa que está ao seu lado e diga assim: vai brilhar em todo lugar. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja